Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 4 de outubro de 2025 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Estamos no sexto texto da segunda parte do livro de exercícios de um curso em milagres, que é o Cristo. Vamos a ele. Cristo é o Filho de Deus, tal como ele o criou. É o ser que compartilhamos, unindo-nos uns aos outros e também a Deus. Ele é o pensamento que ainda habita no interior da mente, que é a sua fonte. Ele não deixou o seu lar santo, nem perdeu a inocência na qual foi criado. Para sempre imutável, ele habita na mente de Deus. Cristo é o elo que te mantém um com Deus e garante que a separação não passa de uma ilusão de desespero, pois a esperança habitará para sempre nele. A tua mente faz parte da sua e a sua da tua. Ele é a parte em que está a resposta de Deus, onde todas as decisões já foram tomadas e os sonhos já acabaram. Ele permanece intocado por todas as coisas que os olhos do corpo percebem. Pois, embora o Pai tenha depositado nele os meios para a tua salvação, ele continua sendo o ser que, como o Pai, desconhece o pecado. Lar do Espírito Santo, em casa apenas em Deus, Cristo permanece em paz dentro do céu da tua mente santa. Essa é a única parte de ti que verdadeiramente tem realidade. O resto são sonhos. Mas esses sonhos serão dados a Cristo para que se desvaneçam diante da sua glória e enfim revelem a ti o teu ser santo, o Cristo. A partir do Cristo em ti, o Espírito Santo alcança todos os teus sonhos e pede que venham a ele para serem traduzidos em verdade. Ele os trocará pelo sonho final que Deus designou como o fim dos sonhos. Pois quando o perdão descansar sobre o mundo e a paz estiver vindo a todos os filhos de Deus, o que mais poderia haver para manter as coisas separadas? Já que o que resta para ser visto é apenas a face de Cristo. E por quanto tempo essa face santa será vista? Se não passa de um símbolo, indicando que o tempo do aprendizado agora terminou, e a meta da expiação foi enfim alcançada. Portanto, busquemos achar a face de Cristo e não olhar para nada mais. Quando contemplarmos a sua glória, teremos o conhecimento de não precisar de aprendizado, de percepção ou de tempo, ou de coisa alguma, exceto do ser santo, o Cristo que Deus criou, como seu Filho. Muito bem, o que é o Cristo? A lição do dia de hoje é a 277. Maravilhosa, eu comentei dessa lição acho que semana passada, né? Achava que ainda não a tínhamos praticado esse ano, né? Me enganei. Lição 277, que eu não prendo o teu filho com as leis que fiz. O teu filho é livre, meu pai, que eu não imagine que o prendi com as leis que fiz para dominar o corpo. Ele não está sujeito a nenhuma lei que eu tenha feito através das quais tento tornar o corpo mais seguro. Ele não foi mudado pelo que é mutável. Não é escravo de nenhuma das leis do tempo. Ele é tal como o criaste, pois desconhece todas as leis, exceto a lei do amor. Não adoremos ídolos, nem acreditemos em nenhuma lei que a idolatria faria para esconder a liberdade do Filho de Deus. Ele não está limitado a não ser pelas próprias crenças. Entretanto, o que ele é está muito além da sua fé na escravidão ou na liberdade. Ele é livre por ser o filho do seu pai e não pode ser limitado a menos que a verdade de Deus possa mentir e que a vontade de Deus possa ser que ele engane a si mesmo. Que eu não prendo o teu filho com as leis que fiz. E aí? E aí?
E aí? Nós prendemos os filhos de Deus com as leis que fizemos diariamente, gente. Diariamente. Essa lição, ela tem uma explicação metafísica tão bonita que eu vou pedir a vocês que assistam os vídeos de 2021 e de 2022. A leitura do livro A Year of Forgiveness, de Tina Louise Spalding, e a metafísica das lições do livro de exercícios de um curso em milagres, né? E é linda essa lição, né? Porque ela fala que no final das contas, as leis do ego que nós fizemos para o Filho de Deus e para nós mesmos acabam nos prendendo. Eu vou aproveitar a oportunidade para ler um comentário que eu recebi ontem da nossa querida Caroline Cristine, tá? A Caroline, eu acho que ela é psicóloga, porque aqui no nome de usuário dela tá Caroline Cristine Psicóloga. Perdão. Ela botou assim: Jaqueline, fico impressionada com as sincronicidades tão frequentes entre os acontecimentos da minha vida e os seus vídeos. Muito obrigada. Isso é Jesus Cristo, tá? Não sou eu, não. Aí eu respondi para ela: então conta para nós o que tá acontecendo. Aí ela escreveu um comentário maravilhoso. Claro, coincidentemente, hoje pela manhã estava refletindo sobre as afirmações negativas que cresci ouvindo no convívio com minha família e percebi como elas se transformaram em crenças profundas, moldando minha personalidade e me fazendo acreditar que eu era tudo aquilo, e isso me deixava para baixo. Reconhecer esse processo foi fundamental, pois só assim pude começar a modificar essa visão e começar a construir uma percepção mais positiva sobre mim mesma. Na verdade, percebi que a maior parte do que me diziam não era real, ou seja, ela estava aprisionada, ela, a filha de Deus, estava aprisionada pelas leis do ego do pai e da mãe dela, ou de outros cuidadores primários, tá? Tô supondo aqui pai e mãe. Reconhecer esse processo foi fundamental, pois só assim pude começar a modificar essa visão e a construir uma percepção mais positiva sobre mim mesma. Na verdade, percebi que a maior parte do que me diziam não era real, ou seja, eu não sou aquela pessoa que sempre afirmavam que eu era, e abrir mão dessas opiniões para buscar me conectar com minha verdadeira essência está sendo um processo libertador e positivamente surpreendente. E as suas aulas têm sido essenciais nesse processo. Que bom! Fico feliz em saber que estou sendo contribuição na sua vida, ainda mais se eu estiver correta e você for psicóloga, né? E hoje também ouvi um dos podcasts do Gasparito Conversando com Você 76, com o título Orgulho é Ilusão. Olha só, e a gente falou disso ontem. Outro tema que, coincidentemente, você também abordou nessa aula. Pois é, orgulho é ilusão. Todo orgulho é a ilusão de, né? Ele falava assim, né? Eu adoro, ele dizia, o orgulho é a ilusão de. Então, quando você tem a ilusão de alguma coisa, você está no orgulho. E o que é o orgulho, senão esse eu falso, governado pela mente errada, né? O ego. Enfim, sincronicidades como estas também ocorreram em vários vídeos anteriores e sempre me surpreendo e acho um barato, risos. PS, minha listinha de livros lidos também precisa de um upgrade. Vamos trocar upgrade por atualização. Mas sobre essa parte eu não vou nem comentar. Risos, abraços. Caroline, muito obrigada pelo seu comentário e parabéns pelo seu português, é excelente. Davidson Tyrone mandou uma porção de gatos com olho de coração, uma porção de coração vermelho para mim. Davidson, eu não te conheço, mas eu te amo. Davidson, você é um garoto lindo, charmoso, estiloso, bacana.
Eu vou fazer sua lista, tá? Eu tenho um livro inicialmente para te indicar, eu não sei, acho que a sua mãe consegue comprar ele na estante virtual. É um livro do Luiz Antônio Gasparetto para crianças. Eu tenho ele, mas eu tenho a cópia. Mas não tá aqui à mão. Eu posso até procurar e mostrar para vocês amanhã. Chama-se Se Ligue em Você, tá? É toda a base do ensinamento de Luiz Antônio Gasparetto para crianças. É todo ilustrado. Você vai achar um pouco bobo, porque você já é um garoto que já tá maiorzinho, que é muito inteligente, mas leia o livro, tá? Dê essa chance. Chama-se Se Ligue em Você. Se Ligue em Você é o nome do livro, tá? E queria ler um outro comentário aqui. Deixa eu ver qual é. Às vezes assisto todos os vídeos. Quando tenho tempo, amo assistir a todos os vídeos. Faço as coisas na cozinha ao som de Jaqueline Mariano. É a mensagem da Ivonete Albuquerque. Tá bom? Adorei, Ivonete. A Ivonete mandou um monte de mensagens. Sinta, chore a dor e entregue para o Espírito Santo. Obrigada. Bom dia, querida. Que aula linda. Muito obrigada. Ivonete, que texto lindo desse último capítulo. Somos completos. Eu estou no outro e o outro está em mim. O verbo de Deus me é dado para manifestar em palavras. Quando eu faço o Ho Oponopono para eu me perdoar, o choro vem sempre. Achei legal você ter dado esse testemunho de que chorou e fez uma oração após ter entrado em contato com a situação que ocorreu. Mais um aprendizado para mim. Chorava, mas depois não sabia o que fazer. Mas Ivonete, eu falo disso várias vezes, quase todo dia. Chora, escreve e entrega. Chora, escreve e entrega. A quem? Ao Espírito Santo. Então vamos fazer um mantra. Chorar a dor, entregar a dor. Não, chorar a dor, escrever a dor e entregar a dor ao Espírito Santo. Ou você pode preferir escrever a dor, chorar a dor. Acho que escrever vem primeiro. Escrever a dor, chorar a dor, entregar a dor ao Espírito Santo. Então, escreve, chora, entrega. Escreve, chora, entrega. Escreve, chora, entrega. Por que escrever? Porque escrever é o ato último. A gente super comunica ao nosso cérebro que algo está sendo refeito. Você tem a construção de novos caminhos neurais, tá? E esse é o processo de cura. Hoje, essa nova psicologia já entende que é a psicologia do trauma, né? Já entende que é possível destraumatizar. Antigamente, a gente achava que o trauma era eterno. Não, como é que a gente destraumatiza? Destraumatizamos construindo novos caminhos neurais. Como é que são construídos novos caminhos neurais? Meditação, oração, a escrita terapêutica, o neurofeedback, as mudanças de comportamento intencionais, tá? Tudo isso cria novos caminhos neurais. E são esses novos caminhos neurais que serão agora os caminhos neurais da mente certa. Entenderam? Os caminhos neurais da mente certa. Ok? Então, escreve, chora, entrega. Escreve, chora, entrega. Falta o queima. Escreve, chora, entrega e queima os papéis. Tá bom? Vocês sabem que hoje o Espírito Santo me protegeu. Eu cheguei em casa, fui pra hidroginástica, cheguei em casa e fui tomar meu café da manhã e ia vir gravar o vídeo, né? Mas aí, uma amiga minha, com quem eu tava precisando muito falar, ela me ligou. E a gente ficou, 2h30 no telefone. E eu tava precisando falar um monte de coisas com ela e também tava precisando ouvi-la, né? Vocês sabem, gente, que faltou luz várias vezes. E aí chegou um ponto que faltou luz de vez e aí ficou mais de 1 hora sem voltar. Eu teria perdido o vídeo se essa minha amiga não tivesse me ligado. Eu acho que foi o Espírito Santo que fez ela me ligar. Até porque é minha amiga da Seichonoye, né? Vamos lá. Texto do dia 4 de outubro de Melody Beat, a linguagem da liberdade.
Fé e dinheiro. Às vezes não há dinheiro que chegue para pagar as contas, muito menos para qualquer luxo. As pessoas podem dizer-nos para organizarmos um orçamento e nós rimos. As despesas que precisamos pagar para a sobrevivência superam nossas rendas. Olhamos para a situação, sacudimos a cabeça e dizemos: não tem jeito. Muitos de nós temos tido de viver através dessas situações e não é hora para pânico. Não é hora de desesperar-se. Pânico e desespero nos levarão ao mau julgamento e a atos desesperados. É hora de substituir o medo pela fé. É hora de confiarmos em Deus para nos ajudar. Viva um dia uma necessidade de cada vez. Use suas capacidades de sobrevivência positivamente. Saiba que suas possibilidades não são limitadas pelo passado ou por suas circunstâncias atuais. Examine os bloqueios que possam estar travando o fluxo do dinheiro em sua vida. Você tem uma atitude ou um problema que queira mudar, uma lição que deva aprender? Talvez a lição seja a simples fé. Nos tempos bíblicos dizia-se que Jesus caminhava sobre as águas. Dizia-se que seus seguidores também podiam fazer isso, mas no momento em que se deixavam dominar pelo medo, eles afundavam. Durante os tempos financeiros difíceis, nós podemos aprender a caminhar sobre as águas, com os assuntos financeiros. Se fazemos um orçamento e não há dinheiro bastante para sobreviver, para pagar as contas verdadeiras, não sei quais seriam as contas falsas, isso aqui é um erro de tradução, claro. E não há dinheiro bastante para sobreviver, para pagar as contas, devem ser as mais importantes, né? Faça o seu melhor e depois deixe correr. Confie na sua fonte com letra maiúscula, para suprir as suas necessidades. Se uma emergência aparecer, procure além da sua carteira. Procure na sua fonte, peça um suprimento divino, um suprimento ilimitado. Peça por tudo o que você precisa. Faça a sua parte. Esforce-se por uma atitude de responsabilidade financeira em pensamento e ação. Peça pela sabedoria divina. Ouça as indicações de Deus. Depois abandone os seus medos e sua necessidade de controlar. Sabemos que o dinheiro é necessário para estarmos vivos e viver. O seu poder superior também sabe. Deus, faça com que subam à superfície quaisquer bloqueios ou barreiras que existam dentro de mim com relação ao dinheiro. Ajude-me a cuidar de mim mesmo financeiramente. Se o dinheiro estiver curto, dissiparei o medo e aprenderei a caminhar sobre as águas com relação aos assuntos financeiros. Não usarei essa atitude para justificar a minha irresponsabilidade. Farei a minha parte, inclusive libertando-me do medo e confiando em ti para fazer o resto. Muito bem. Muito bem. Voltando ao texto da Caroline. Peraí, acho que é Caroline, né? Não é Caroline? Deixa eu ver aqui se eu não tô falando o nome errado da aluna. Caroline. Essas programações que a gente está quebrando aqui juntos, elas são as nossas prisões. Eu vou pegar um mote, vou fazer o mote com a lição de hoje. Elas são as nossas prisões nas leis que os nossos antepassados fizeram. Leis sobre dinheiro, leis sobre relacionamentos, leis sobre os homens, leis sobre as mulheres, leis sobre o trabalho, leis sobre o que é liberdade, política, governo, leis sobre como comer, como me divertir, tá? Por que eu digo ancestralidade? Porque elas estão codificadas no nosso nível genético de crença. E o que veio dos nossos pais para nós, veio dos nossos avós paternos e maternos para nós. O que veio dos nossos avós paternos e maternos para nós, veio dos nossos bisavós paternos e maternos. E paternos e maternos não, de nossa linhagem de mãe, de nossa linhagem de pai, para nós, tá bom? Então nós estamos nos desaprisionando, nós, os filhos de Deus,
das leis egóicas de nossa ancestralidade, de nossas religiões, de nossas sociedades, de nossos governos. Vamos lembrar daquilo tudo que a gente falou na terapia do Renascimento, que eu li o livro para vocês, aquele livro maravilhoso do Renascimento. Eu acho que foi ano passado que eu li, na Jornada de Libertação, Cura e Ascensão, né? Esses programas do ego negativo, do sistema de pensamento do ego negativo, eles estão codificados nas religiões, na sociedade, nas escolas, na educação. Gente, a educação hoje está um horror. Eu hoje, se eu tivesse um filho, eu ia estar desesperada querendo saber o que o meu filho está aprendendo na sala de aula. Eu espero que a Elaine, a mãe do Davidson, esteja bem antenada com o que o Davidson está aprendendo na escola. Entendeu? Porque é apavorante. É apavorante. Desde doutrinações até conceitos errados. Vocês sabem que a coisa de um mês atrás, um mês não mais, eu dei uma aula numa pós-graduação que eu dou em média 6 aulas por ano. Hoje em dia era presencial, depois da pandemia ficou só online. E depois eu recebi uma consulta de um aluno questionando um conceito que eu apresentei. Ah, não foi isso não, foi durante a aula. Ele questionou um conceito que eu apresentei. Ele falou, isso que a senhora está ensinando está errado. Eu falei, como assim? Não, tá errado. Aí eu provei para ele que por A mais B eu estava correta. Mas é um conceito que está sendo... cujo significado está sendo disseminado de forma muito equivocada. Então, me parece que agora o certo está ficando errado e o errado está ficando certo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, quando a Caroline, ela diz que ela está se dicionando de tudo que ela ouviu os pais dela, sei lá, os familiares dizerem para ela, esse é um movimento que todos nós estamos fazendo, tá? E a gente vai começar a ler hoje O Amor Encantado, o poder místico dos relacionamentos íntimos de Marianne Williamson. Esse livro, quando eu li esse livro pela primeira vez, deixa eu ver se eu tenho data nele aqui. Esse livro, eu li ele em 2003, talvez. Gente, esse livro foi um divisor de águas na minha vida. Por isso que eu disse para vocês que esse livro, ele vai desconstruir tudo aquilo que você, mulher, acha dos homens, especialmente. E vai, em boa medida, desconstruir o que os homens acham das mulheres. Nós estamos cheios de preconceitos com relação ao sexo oposto, baseados em coisas que nos foram ensinadas de forma errada. E hoje a gente tem um fenômeno muito claro, o ódio entre os sexos. As pessoas não conseguem mais se entender. As mulheres odeiam os homens odeiam as mulheres. Né? Não é isso que está acontecendo? Não é isso que a gente está vendo? Então, olhem que maravilhoso. A gente vai começar a ler esse livro na lição 277, que eu não prendo o teu filho com as leis que fiz. Então, hoje você vai declarar, se você for mulher, que eu não prenda os homens com a lei que fiz, ou com as leis que fiz, as leis do meu ego. E se você for um homem, você vai declarar que eu não prenda as mulheres com as leis que fiz. Tá? Eu acho que eu falei antes, eu falei errado, né? Se você for mulher, que eu não prenda os homens com as leis que fiz. Se você for homem, que eu não prenda as mulheres com as leis que fiz. Tá? Leitura obrigatória para este módulo. Os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus, do psicólogo norte-americano John Gray. Leitura obrigatória. Não vou ler com vocês. Não é um livro de fundamentação espiritual, mas é um livro necessário. É um livro fundamental, é um livro basilar. Não lerei este livro com vocês. Já li
Tá aqui nessa minha estante, em algum lugar, eu suponho. Tá? Não vou lê-lo. É um livro de psicologia, tá? Tudo que esse livro propõe já está sendo comprovado pelas neurociências, tá? Quando você pega o cérebro de um homem para analisar anatomicamente, fisiologicamente, quando você pega o cérebro de uma mulher para analisar anatomicamente, fisiologicamente, você vai ver as diferenças. Eu vou mandar para vocês um negócio hilário, que é uma piada que o namorado, vejam que engraçado, o namorado de uma das minhas melhores amigas, há uns 13, 14 anos atrás, ele me deu para ver, ele tinha mostrado para ela e mostrou para mim também. Eu vou pegar o vídeo traduzido para o português, tá? E vou colocar no nosso canal no Telegram. Vai ser uma maneira hilária de vocês começarem a entender o que a gente vai aprender agora. Só que nós vamos aprender a partir do ponto de vista espiritual. Porque esse canal é uma escola de um curso em milagres. Vocês já estão quase terminando a graduação. Esse ano vocês terminam a graduação, ano que vem começa a pós-graduação. Lato sensu, tá bom? Combinado? Então vamos ao Amor Encantado de Marianne Williamson. Que não prendamos o sexo oposto com as leis que fizemos. Tá? Então ela começa com a seguinte frase: esqueça a lógica, esqueça a sua cabeça, abra o seu coração e venha comigo. Introdução. O romance verdadeiro não é tanto uma situação quanto um reino do ser. Um reino diferente de qualquer outro, impregnando o ar à nossa volta, porém estranhamente invisível. Dele emana uma força mística que atrai qualquer um que já tenha passado de certa idade. Há alguma coisa nele que queremos porque somos humanos e que responde claramente a uma necessidade humana básica: amar o outro, né? O verdadeiro romance responde à nossa necessidade de aventura, de significado, de magia e de conexão profunda e comovedora entre duas pessoas. Responde aos nossos desejos tanto espirituais quanto emocionais. Representa para os adultos o que toda uma loja de brinquedos representa para as crianças. Faz com que os nossos olhos se arregalem e se iluminem, assim como os delas, das crianças, quando veem o Papai Noel. Num sentido real, é o Papai Noel. Contudo, o amor romântico é também um trem que não se pode tomar sem passagem, sem o bilhete. Algumas pessoas têm esse bilhete e outras não. Algumas pessoas estão preparadas emocional, psicológica e espiritualmente para um verdadeiro amor, enquanto que outras fogem das suas correntes oceânicas profundas. Muitos dizem que o desejam desesperadamente, mas na verdade fazem todo o possível para evitá-lo. Este livro não é sobre regras para a intimidade. Não é sobre como ter um relacionamento de longa duração. Não é uma fórmula. É apenas um conjunto de pensamentos de uma mulher sobre aquilo que eu tenho visto por trás dos véus do amor. É sobre o que vim reconhecer como o encantamento de um encontro profundamente romântico, que tem menos a ver com quantidade e mais a ver com qualidade, menos a ver com o mundo exterior e mais com seus domínios interiores. Amar é como viajar para uma terra muito distante e mística. Esse livro é pouco mais do que as impressões que eu trouxe das minhas jornadas. Mas com a viagem nesse trem especial, ter estado lá, é uma passagem para voltar, e ter realmente compreendido a jornada de outra pessoa pode ajudar a convencer o condutor de que você pertence a esse trem e merece a oportunidade de viajar nele. Vamos juntos! Na maior parte das vezes apaixonamo-nos, mas não podemos permanecer assim. O mundo então chama esse estado em que estivemos de ilusão ou obsessão. Paixão, né? Dura 2 anos. Com muito boa vontade. Em média, dura 1 ano e meio. Fenômeno neurobioquímico.
Porém, não estávamos iludidos, não estávamos obcecados. Simplesmente nos faltou, ou faltou a outra pessoa, a habilidade emocional para conservar a magia quando a manhã chegou. Mais tarde diremos a nós mesmos que aquele momento de magia não foi real. Mas essa análise não passa de uma mentira coletiva. Inventamos a mentira como um meio de enfrentar o desapontamento de ter estado na lua numa noite estrelada e então caímos para o que pode parecer uma terra estéril. Essa mentira é pouco mais do que uma conspiração social. Dá aos que a usam uma espécie de conforto perverso pensar que nossa falta básica de coragem é uma forma de saúde psicológica pessoal. Na verdade, podemos ir à lua e manter a sua magia por toda a vida. Podemos respirar no seu espírito e nunca soltar o ar. Podemos possuir os poderes e a experiência do encantamento romântico por toda uma vida de cintilante aventura. Podemos entrar no templo e receber um novo coração para sempre aceso, com calor cor de laranja. Tendo ido à lua e acreditado no que vimos lá, podemos voltar com uma passagem que sempre nos levará de volta. Esqueça suas velhas ideias, esqueça as mentiras que lhe contaram. Esqueça tudo isso e você começará a lembrar-se. Há um reino de encantamento romântico que faz com que o mundo em que vivemos agora não pareça tão importante nem mesmo real. Entramos nesse reino aos pares. Não é apenas um lugar para férias emocionais, mas, de fato, a nossa mais nova fronteira espiritual. Na verdade, nesse lugar não vivemos apenas, nesse lugar vivemos para sempre. Vou chamar a atenção para duas frases dela. Entramos nesse reino aos pares. A salvação é uma empresa de colaboração. Na arca, entramos de 2 em 2, nos diz Jesus em Um Curso em Milagres. A salvação é uma empresa de colaboração. Vou repetir isso para vocês entenderem. Ou vamos todos ou não vai ninguém. E o seu fulano que está aí na sua vida, ou a dona fulana, vai ter que vir junto, né? Nesse lugar, e aí ela diz assim, essa é a nossa mais nova fronteira espiritual. Por isso que desgringolou, gente. Porque é a mais nova fronteira espiritual. É você, a mulher, integrar o homem dentro de você e manifestar um seu fulano para chamar de seu. Que tem a ver com você. Não aquele ogro desgraçado que vem para sua vida para tirar a sua paz. E você fala, entre isso e a minha solitude, porque a essas alturas não existe mais solidão na sua vida, existe solitude, você está hiper, mega, ultra, uber feliz com o fato de viver só, né? Você escolhe a sua solitude. Para que você vai querer aquele demônio vindo tirar a sua paz, né? E no caso do homem, é ele integrar essa mulher interna e manifestar lá a sua princesa Frozen, né? Lembrando que, enquanto vocês estiverem encontrando ogros do lado de fora, é porque o ogro interno ainda não evoluiu espiritualmente. E para você, homem, enquanto você estiver encontrando ogras internas, é porque a sua ogra interna ainda não evoluiu espiritualmente, tá? Vou fazer uma recomendação a vocês. No nosso canal no Telegram tem um livro chamado Mulheres que Amam Demais, de Robin Norwood. Para mim, leitura obrigatória para qualquer pessoa que esteja estudando aqui no nosso canal. Já está lá desde 2023. Coloquei ele lá na Jornada de Cura da Criança Interior, né? Os 2 primeiros anos das jornadas foram totalmente dedicados a Um Curso em Milagres. Em 2023, a gente fez uma jornada mais psicoterapêutica. Fizemos uma jornada terapêutica, né? Então, tem um capítulo lá que é sobre o conto de fadas da Bela e a Fera. Não, por acaso,
sempre foi o meu conto de fadas favorito. Muito antes de eu ter lido o livro. Quando eu era adolescente, eu assisti o primeiro da Disney, né? Aquele clássico que eu adoro, é o meu favorito. E aquele conto de fadas sempre foi o meu favorito. A Bela e a Fera, né? Então, leiam este capítulo. Também é dever de casa para essa parte da jornada, tá? No meu entender, essa jornada de amadurecimento no caso das mulheres, o ânimos, né? Que é esse arquétipo interno que representa o masculino interior, assim como foi codificado. E no caso dos homens, o amadurecimento dessa ânima, que são conceitos junguianos, né? É o arquétipo da experiência toda, do que vem a ser uma mulher que ficou codificada dentro dele. Enquanto a gente não, digamos assim, enquanto esses dois arquétipos não forem iluminados espiritualmente, tá? Enquanto eles vierem do ego negativo e não vierem do Espírito Santo, para a gente usar uma linguagem de O Curso em Milagres, nós não conseguimos a nossa iluminação espiritual, que é essa jornada que a gente está aqui buscando, né? Isso que a gente está fazendo. Então, agora nós vamos começar a trabalhar isso, né? E vocês se lembram de que na semana passada a gente leu num Retorno ao Amor a última sessão, perdoando nossos pais, nossos amigos, a nós mesmos. Gostemos ou não, nossa mãe é a imagem original que temos de uma mulher adulta e o nosso pai é a imagem original que temos de um homem adulto. Se temos pesares contra nossas mães e somos homens, não conseguiremos escapar de projetar a culpa sobre outra mulher adulta que, porventura, infeliz, coitada, entre em nossas vidas. E se somos mulheres, não conseguiremos escapar à autocondenação quando entrarmos na fase adulta. Se temos pesares contra os nossos pais e somos mulheres, não conseguiremos escapar de projetar a culpa sobre o outro homem adulto que, porventura, coitado infeliz, se perdeu e entra em nossas vidas. E se somos homens, não conseguiremos escapar à autocondenação quando entrarmos na fase adulta. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse próximo mês de outubro. Nesse mês de outubro, né? Não fiz o post ainda no Instagram. O anjo do mês é o anjo do contentamento, tá? Então é isso, gente. E aí ela encerra o capítulo com uma oração. Na verdade, ela começa o próximo capítulo e eu vou ler para vocês a oração, que é muito linda. Ó grande Pai, Deus Mãe, por favor, mandai o meu amado para mim, do outro lado do mar e através da montanha, que ele possa viajar para o meu lado. E então, querido Deus, quando ele chegar à minha casa, ou ela, né, possa a comida que ele encontre aqui fortalecê-lo. Eu espero pela sua vinda, eu preparo as minhas coisas. Por favor, preparai o meu coração. Amém. Tá? E aí, ela começa. Eu não vou ler mais nada, porque, gente, é brabo. Amanhã a gente lê, tá bom? A gente, nessa parte, né, que a gente vai tá falando dessa espiritualidade aplicada ao olhar para o sexo oposto. E eu lembro a você que se por um acaso você for gay, você for homossexual, comece essa jornada com essa visão, tá? Física, biológica, olhando para o sexo oposto biológico. Vamos começar desse jeito. Depois a gente vai fazer uma inversão aqui, tá? Mas você vai receber tanta cura quanto. Ok? Então, assim, a gente vai precisar começar
a abrir as nossas mentes para esses conceitos mais junguianos. Lembro a vocês que este livro foi baseado no que Marianne estudou com uma psicóloga junguiana, tá bom? Então, todos nós temos energias femininas e masculinas dentro de nós, tá? E a gente vai começar a usar essa linguagem para poder entender o que ela vai explicar, tá? Então, vou ler para vocês aqui os conceitinhos aqui da inteligência artificial. Ânima e ânimos são arquétipos junguianos. A ânima é a imagem feminina no inconsciente masculino, associada às emoções, receptividade e o eros, a conexão. O ânimos é o arquétipo masculino no inconsciente feminino, ligado às convicções, razão e ao logos, argumentação. Ambos são aspectos complementares e inconscientes de uma pessoa. Representam o lado oposto do gênero dentro do ser e a sua integração é crucial para o autoconhecimento e para o processo de individuação, tá? Então, no homem, a ânima conecta ele ao mundo emocional, à espiritualidade, à sensibilidade, à intuição e à receptividade. E na mulher, ele tem como função ajudar a mulher a agir no mundo material, tá? A integração da ânima no homem e do ânimos na mulher é fundamental para o processo de autoconhecimento, para que seja possível que nos tornemos um indivíduo completo, segundo Carl Jung. Então, quando nós temos... Deixa eu ver se eu acho... Aqui, achei o que eu queria. Quando nós temos essa integração não bem resolvida ou mal resolvida, o que acontece? Nós projetamos do lado de fora parceiros que não são muito bons para nós, tá bom? Então a gente encontra aquele homem que de repente é violento, um homem que é alcoólatra, um homem que nos maltrata, um homem que nos trai, um homem que nos abandona, um homem que é rejeitador, tá com a gente, mas tá sempre apontando por que nós não somos bons o bastante, né? E no caso dos homens, de repente ele encontra uma mulher que é interesseira, né? Uma mulher que trai, uma mulher que abandona, uma mulher que o humilha, uma mulher que o critica, uma mulher que o tempo inteiro tá dizendo pra ele que ele não é bom o bastante, tá bom? E